A Roma Antiga, 753 a.C., 476 d.C., foi uma civilização fundamental da antiguidade, evoluindo de uma pequena monarquia na Península Itálica para um vasto império que dominou o Mediterrâneo. Sua história, dividida em monarquia, república e império, deixou legados duradouros no direito, engenharia, língua, latim e política, influenciando o mundo ocidental. Principais fases da Roma Antiga: monarquia, 753 a.C., 509 a.C., período lendário, supostamente fundado por Rômulo e Remo, com forte influência etrusca. República, 509 a.C., 27 a.C., marcada pela expansão territorial, lutas de classe entre patrícios e plebeus, e o poder centralizado no Senado. Império, 27 a.C., 476 d.C., iniciado por Otávio Augusto, o Império viveu seu auge territorial e cultural. Pax Romana, seguido por uma crise política, econômica e a queda do Ocidente em 476 d.C. Sociedade e cultura. Hierarquia, dividida entre patrícios, elite, plebeus, homens livres, clientes, uma vasta população de escravizados. Cultura, herdeira dos gregos etruscos, focada na engenharia, aquedutos, estradas, arquitetura, coliseu, arcos e no direito escrito, como a lei das 12 tábuas. Religião, inicialmente politeísta, assimilando deuses gregos e posteriormente tornando-se o berço do cristianismo institucionalizado. Roma Antiga foi uma civilização itálica que surgiu no século VIII a.C., localizada ao longo do mar Mediterrâneo e centrada na cidade de Roma, na Península Itálica. Expandiu-se para se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo, com uma estimativa de 50 a 90 milhões de habitantes, cerca de 20% da população global na época 2-3, e cobrindo 6,5 milhões de quilômetros quadrados no seu auge entre os séculos I, II, 4, 5, 6. Em seus cerca de 12 séculos de existência, a civilização romana passou de uma monarquia para a república clássica, em seguida, para um império cada vez mais autocrático. Através da conquista e da assimilação, ele passou a dominar a Europa Ocidental e Meridional, a Ásia Menor, o norte da África e partes da Europa Setentrional e Oriental. Roma foi preponderante em toda a região do Mediterrâneo e foi uma das mais poderosas entidades políticas do mundo antigo. É muitas vezes agrupada na Antiguidade Clássica, juntamente com a Grécia Antiga e culturas e sociedades semelhantes, que são conhecidas como o mundo greco-romano. A sociedade romana antiga contribuiu para o governo, o direito, a política, a engenharia, as artes, a literatura, a arquitetura, a tecnologia, a guerra, as religiões, as línguas e as sociedades modernas. Como uma civilização altamente desenvolvida, Roma profissionalizou e expandiu suas forças armadas, criou um sistema de governo chamado Respublica, a inspiração para repúblicas modernas 7, 8, 9, como os Estados Unidos e a França. Conseguiu feitos tecnológicos e arquitetônicos impressionantes, tais como a construção de um amplo sistema de aquedutos e estradas, bem como a construção de grandes monumentos, palácios e instalações públicas. Até o final da República, 27 a.C., Roma tinha conquistado as terras em torno do Mediterrâneo e além. Seu domínio se estendia do Oceano Atlântico à Arábia e da Boca do Reno ao norte da África. O Império Romano surgiu com o início da ditadura de Augusto, que encerrou o período da República. Os 721 anos de guerras romano-persas começaram em 92 a.C. com a sua primeira guerra contra o Império Parta. Este se tornaria o mais longo conflito da história humana e teve grandes efeitos e consequências duradouros para ambos os impérios. Sob Trajano, o império atingiu seu pico territorial. Os costumes e as tradições republicanas começaram a diminuir durante o período imperial, com guerras civis tornando-se um prelúdio comum para o surgimento de um novo imperador 10, 11 e 12. Estado dissidentes, como o Império de Palmira, iriam dividir temporariamente o império durante a crise do terceiro século. Atormentado pela instabilidade interna e atacado pelas invasões bárbaras, a parte ocidental do império fragmentou-se no século V, o que é visto como um marco pelos historiadores, que usam para dividir a antiguidade tardia da Idade das Trevas na Europa. A parte oriental do império permaneceu como uma potência durante toda a Idade Média, até a sua queda em 1453.
embora os cidadãos do Império não fizessem tal distinção. O Império Oriental é mais comumente referido como Império Bizantino para diferenciá-lo do estado da antiguidade no qual ele nasceu.